Deu? Agora deu. Agora Beleza, deu. só falar então. Bom, Show. Boa noite a todos, obrigado. Meu nome é Fábio Rossi, todo mundo me conhece já, trabalho aqui em São Paulo no Dante Pazanese. Próximo, por favor. Esses são os patrocinadores, né, do evento Especializando, que vai começar agora dia 30 de novembro, 1 e 2. Próximo. Eu não tenho conflito de interesse, eu vou explicar por quê, né? Apesar de todos esses patrocinadores, né, a minha linha de atuação é no SUS, praticamente 90% do meu exercício profissional, né, que eu não uso material quase nenhum desses patrocinadores, né? E eu acho que é até legal a gente comentar isso, porque a gente consegue fazer o tratamento que eu vou apresentar para vocês aqui com baixíssimo custo, né? A gente faz tudo que vocês estão vendo aí, praticamente são procedimentos que eu fiz no SUS. Próximo, por favor. Bom, quando a gente vai falar sobre esse assunto, né, é uma confusão danada, né? Ela faz parte da síndrome obstrutiva venosa abdominopélvica. E aí, se você olhar na literatura, né, hoje, o jeito que deve ser chamado é doença venosa pélvica, quando a gente vai falar de congestão, síndrome de congestão pélvica, né? Mas tem todos esses sinônimos aí que vocês estão vendo, cada autor usa de uma forma, então hoje ainda existe muita confusão, né, como a gente se reportar a diversas situações clínicas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Próxima. Bom, basicamente, né, o assunto de hoje é a congestão pélvica, são as varizes pélvicas, e, na realidade, ela é uma manifestação da síndrome de Nutcracker, né, cujo fenômeno, né, a obstrução, né, propriamente dita, sem o sintoma, de uma forma geral, acomete 10 a 30% da população, e ela foi descrita como dor no flanco, hematúria, e a gente não sabe a real prevalência dela ainda. A gente sabe algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Ela tem variações clínicas variadas, existem poucos critérios, né, diagnósticos, e a gente sabe, né, que ela está relacionada com essa que a gente já falou, dor flanco esquerdo, hematúria e a síndrome de congestão. A gente sabe, se a gente pegar paciente com hematúria, de uma forma geral, e a gente for investigar, 40% está relacionada com a síndrome de Nutcracker. Ela tem o pico de incidência na adolescência e dos 20 aos 40 anos, e hoje a gente vai falar basicamente da congestão pélvica e das varizes pélvicas. Próximo. A gente sabe que a acomete, né, ela é super prevalente, né, ela acomete aí 20 milhões de mulheres, principalmente nos Estados Unidos, representa 30% da consulta nos ginecologistas. Próximo. E a gente sabe que 1/3 das pacientes que procuram um ginecologista por dor pélvica crônica, isso tem estudo que mostra, né? Estudo como que fala mesmo? De corte, que 1/3 dessas mulheres são portadoras de síndrome de congestão pélvica. Próxima. Além disso, né, outra manifestação dessa mesma síndrome são as varicoceles, que comete 15% dos homens, né, 40% dos indivíduos estéreis, e hoje o resultado do tratamento endovenoso, ele é muito semelhante ao resultado da microcirurgia, que é um dos grandes procedimentos dos colegas urologistas, né? Então, a gente vê que existe uma dificuldade, porque assim, a maioria das vezes, esses pacientes, o primeiro contato não é com a nossa especialidade, é com a ginecologia e com o urologista, cujo, né, eles fazem um monte de procedimentos aí relacionados com esse tipo de manifestação, né? Próximo. Então, quais são os principais sintomas, né? Uma dor pélvica crônica, não cíclica, comumente exacerbada pela posição supina, uma sensação de peso, desconforto e inchaço, e ela está frequentemente associada a essas outras manifestações aí que vocês estão vendo. Próxima. Então, existe um interpermeio de manifestações clínicas nas diversas síndromes mais conhecidas, que hoje a gente nem deveria usar mais, né, os epônimos e tal, mas a gente acaba usando, né, porque a doença é conhecida dessa forma. Então, como vocês podem ver, né, a síndrome Nutcracker acaba tendo manifestações aí da congestão pélvica pura, da síndrome de May-Turner,
Então, isso gera um pouco de confusão aí no momento de fazer o diagnóstico diferencial. Próximo. A gente não vai falar a origem dela é multifatorial e é muito interessante essa doença, né? Tem um monte de coisa que a gente poderia ficar conversando aqui. A gente vai hoje falar sobre as causas mecânicas, né? Que está envolvida a compressão, né? Obstrução, refluxo no território abdominopélvico. Próximo. Bom, então, por que é tão difícil, né? Então, fazer o diagnóstico, né? Porque a gente tem o diagnóstico diferencial é difícil, são outras especialidades que cuidam do doente, a sensibilidade é relativamente baixa, né? São poucas as equipes, né? A doutora Fanilda está aqui, que ela é uma grande estudiosa sobre o assunto, mas a gente sabe que mesmo dentro da nossa especialidade, a gente tem dificuldade de encontrar colegas que sejam realmente habilitados, né, no diagnóstico dessas doenças. E o padrão ouro, né, pasmem os senhores, ainda hoje é a venografia associada a medidas de pressão. Próximo. Então, aqui estão um desenho representativo, né, a gente pode passar, porque vocês conhecem, todo mundo aqui é especialista, né, a compressão da veia renal, compressão da veia ilíaca, e aí tem um monte de coisa, não é só compressão mecânica, né, já descrito pelo Dr. Didio, né, que não publicou e acabou não ficando o nome dele na síndrome, né, presença de membranas, tal, e traves, e que também podem causar aí o represamento e a hipertensão venosa. Próximo, por favor. Então, quais são as situações possíveis? Então, numa situação normal, o território pélvico ele é drenado pelas veias gonadais e as veias ilíacas internas. Próximo. Quando a gente tem compressão na veia ilíaca, existe aí esse represamento e, né, um aumento da pressão na cavidade venosa, na cavidade pélvica e também no membro inferior. Próximo. Na renal acontece a mesma coisa, porque acaba competindo o fluxo, né? A gonadal aqui, ela acaba invertendo, né? E competindo com o fluxo sanguíneo que chega dos membros inferiores. Próximo. A gente tem a situação que é muito comum, como a gente vai ver mais para frente, das duas obstruções. Próximo. E qual o problema disso, né? A gente sabe que a lei que gere aí a quantidade de fluxo que passa por um cilindro é a lei de Poiseuille, que é πr² delta P sobre 8N, que é uma constante, e a extensão. Se a gente observar nessa equação, o raio é elevado à quarta. E a gente sabe que a veia ilíaca ela tem em torno aí de 16 milímetros. Então, para passar a mesma quantidade de fluxo sanguíneo, né, por um vaso de 16 milímetros, só para vocês terem uma ideia, a gente precisaria de 256 colaterais de 4 milímetros, que a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir isso no ser humano. Próximo. Então, esse aqui é meu filhinho hétero, pode clicar, explicando para um amigo dele. É muito fácil entender, gente. Olha aí, quando a gente vai regar nossas plantinhas, o que a gente faz? A gente aperta, diminui o raio e não a área. Isso é super interessante, né? Uma coisa que a gente vai conversar depois na discussão. E aí isso causa um aumento da pressão e isso que faz, né, que ocorram os sintomas relacionados a essas síndromes. Próximo. Então, além da congestão pélvica, hoje a gente sabe, né, que a presença dessa obstrução, por si só, associada ao não refluxo, ele causa uma série de sintomas, não só congestão pélvica, né, tem uma série de outras manifestações clínicas que estão sendo associadas à presença dessas obstruções. Próximo. Então, por exemplo, síndrome inflamatória intestinal, presença de compressões radiculonervosas, até mesmo a hiperplasia prostática benigna. Próximo. E por que não é todo mundo que tem, né, essas obstruções tem sintoma? A gente tem uma riquíssima rede de circulação colateral entre o sistema cavo superior e inferior, entre a veia renal, os órgãos pélvicos, né? E a gente tem uma série de situações aí, né? E a gente nem entende muito porquê. Tem gente que tem tudo isso aí obstruído e não tem sintoma, e tem gente que tem uma obstrução só no território e é hipersintomático. Próximo. Hoje a gente divide praticamente em 4 zonas, né? Essas síndromes obstrutivas venosas, abdominopélvica, zona 1, veia renal, zona 2, gonadais, veias ilíacas e o plexo venoso, zona 3, e 4, quando essa é uma manifestação clínica
dos membros inferiores de uma congestão pélvica. Próximo. É muito importante o estudo da circulação venosa pélvica, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, ela está relacionado, né, à obstrução e ao refluxo nessas veias, né? E que são importantes vias colaterais, e quando elas estão dilatadas, né, elas podem gerar sintomas, né? Próximo. Então, aqui é um desenho que a gente fez, né, da nossa casuística aí, das principais associações de refluxo. A gente não vai entrar em cada detalhe, mas são as situações que a gente vê mais na nossa prática clínica, né? Que aí, só essa imagem aqui já daria para a gente ficar aqui 2 horas conversando sobre. Próximo. Então, esses são alguns exemplos, né? Então, o mesmo paciente aí com compressão na veia renal, refluxo, né? Olha que interessante aí no D, né? Essa rica rede de circulação transvertebral, né? Que a gente falou que pode dar, inclusive, sintoma de compressão radicular, né? Uma rica rede de circulação colateral transpélvica, transpúbica, uma presença de uma obstrução na veia ilíaca esquerda, refluxo na gonadal, né? Isso num caso que a gente vê pela venografia, que a gente sabe que a venografia falha em observar essas obstruções, né? Segundo o video trial do Dr. Gaine, né? E na nossa prática a mesma coisa, em mais ou menos aí entre uns 15% e 30% dos casos. Próximo. Né? Aqui vários pontos de obstrução, né? Próximo. Aqui uma situação de síndrome pós-trombótica, né? Com uma riquíssima rede de circulação colateral. Próximo. E aqui, né, em homenagem à doutora Fanilda, uma paciente, olha que bonita essa imagem, doutora Fanilda, um refluxo pela gonadal, né, que se perpetua para as veias transpúbicas, e as duas safenas sendo pelo refluxo, né, de origem desse monte de circulação de tributária, né, que vem lá da veia renal. Olha que interessante. Próximo. E quais são as opções que a gente tem de tratamento, né? Então, a gente de tratamento endovenoso, próximo, a embolização gonadal, próximo, o stent na veia ilíaca, próximo, e o stent na veia renal, próximo. Isso traz uma confusão danada, né? São poucos estudos publicados, poucos grupos têm uma experiência vasta sobre esse assunto, né? Muito conflito de interesse. Então, realmente, o motivo da nossa discussão aqui hoje, ela é muito importante, né? Próximo. Então, um caso assim, né? Uma paciente muito típica, 41 anos, com dor pélvica, né? Dispareunia, piora nos últimos... Geralmente, a história, se você for a fundo, começa quando a criança... Que tudo isso que a gente está falando, geralmente, é congênito. Então, a criança, quando entra no período da puberdade, né, começa a menstruar, já começa a ter sintoma. Hoje mesmo eu vi no consultório uma paciente que veio de Manaus, né, que aquela via sacra, né, já passou em vários ginecologistas, já passou no outro colega, colocou um stent de baixo perfil, enfim, ela foi referenciada, e ela veio com a filha, que ela veio fazer o tratamento, a menina veio junto, que ela é mãe solteira, e ela estava me falando que ela estava preocupada com a filha, que ela está apresentando os mesmos sintomas, ela tem 16 anos, acabou de começar a menstruar, que ela sentia no passado, e ela falou, doutor, tem alguma coisa que a gente pode fazer para minha filha não passar por tudo aquilo que eu passei até hoje? Olha que coisa interessante. Próximo. Próximo. E aí, desculpa, volta uma. Então, história de abortamento, né, na família, também uma outra coisa que pode acontecer, né? Pulsos normais, próximo. No Dante, todos esses pacientes, a gente faz análise do escala visual analógica de dor, VCSS, classificação CEAP, e a gente usa o questionário SF36, que a gente pode ver nessa paciente, que realmente é uma paciente que está sofrendo muito, e a gente vai acompanhando depois do tratamento com essa periodicidade que vocês estão vendo aí. Próximo. O ultrassom de membro inferior, nada assim muito significativo, né? Uma coisa habitual. Para o grau de sofrimento dessa paciente de obstrução, como a gente vai ver mais para frente, a gente esperava que tivesse até mais manifestação, né? Em relação a sinais. Próximo. Doppler venoso também, assim, nada muito... O colega que fez também não viu nada muito significativo. E ela tinha um exame que tinha a presença de varizes pélvicas. Próximo.
Bom, aí eu também não vou entrar nesses detalhes, senão a gente vai demorar demais. A gente, na nossa linha de pesquisa, teve o Patrick, um trabalho super bacana, quem se interessa pelo assunto, ele fez um algoritmo comparando com o AIVOS, né, próximo. Aí teve o trabalho esse aí é o trabalho que a gente publicou agora em 2021, comparando tomografia com o AIVOS, próximo. Isso é o que a gente mais faz e que eu mais confio, porque isso eu que faço mesmo. A gente faz reformatação multiplanar em todas as pacientes. A gente tem um banco de dados enorme, né, de angiotomografia nesses pacientes, porque todos passam, porque é um protocolo de pesquisa. A gente faz reformatação tridimensional, próximo. Aí a gente analisa o local de compressão, grau de obstrução, o segmento que a gente tem que tratar, próximo. E aí a gente desenvolveu essa classificação angiotomográfica que ajuda a gente no planejamento, próximo. E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente analisa tudo isso aí, ângulo, Bic sign, presença das varizes, e qual que é o quadrante, qual que é o diâmetro, né, a compressão, comparando no local da compressão com a veia considerada normal, né, a angulação da entrada da veia ilíaca em relação à cava e também o ângulo de lordose. Próximo. Então, aqui alguns exemplos, né, obstrução na veia renal, refluxo pela gonadal, dá para ver muito bem, varizes pélvicas, próximo. Na fase arterial, a gente consegue ver muito bem o refluxo, aí a angulação, né, a veia praticamente esmagada ali, como vocês podem ver, muito importante. O que acontece também muito, gente, assim, aqui em São Paulo, a gente pede o exame, se a paciente procura aleatoriamente um serviço, não, a maioria dos radiologistas, eles não vão fazer todas essas medidas. É muito comum que no laudo eles não vê nada disso que a gente está vendo aqui, né? Por isso que é importante, da nossa especialidade, a gente conversar com os colegas, né, mostrar a nossa casuística em congressos de radiologistas, ginecologistas, urologistas. Próximo. Refluxo na gonadal, próximo, enfim, a gente consegue ver tudo que a gente quer só com a angiotomografia e a gente já correlacionar. Pode ir passando, Matheus. Todos esses dados, né, com os sintomas. Próximo. Esse aqui foi o trial inicial, né, que a gente fez um trabalho randomizado, duplo cego, comparando o tratamento clínico com o tratamento com stent em pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada. Aqueles pacientes que passavam pelo Doppler, tomografia, venografia, com medidas de pressão, a gente comparava com o AIVOS, aqueles que tinham mais de 50%, a gente randomizava. Então, tudo que vocês estão vendo aí saiu desse trabalho inicial. Próximo. Então, isso aqui não foi publicado ainda, né? O que eu comecei a perceber? Que muitos, eu nem tinha ideia disso, gente. Quando eu comecei a fazer meu trabalho, que era específico para insuficiência venosa crônica avançada, eu não tinha ideia a quantidade de pacientes que tinham sintomas pélvicos também, né? E aí a gente começou a perceber algumas coisas na tomografia, né? Então, nesse trabalho, a gente fez uma análise retrospectiva, querendo ver qual que era a prevalência próximo dessas compressões, desses refluxos, né, e as manifestações clínicas nesse grupo específico de pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada. Próximo. Próximo. Então, tudo isso que a gente já falou, né, o que a gente fazia a medida. Próximo. 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 Então, foram 113 casos, né, e aí pacientes com essa idade média, né, pacientes hipersintomáticos todos, né, a gente é um hospital quaternário, a gente já recebe esses pacientes drenados, né, 48% com história de trombose venosa prévia. Próximo. Na literatura, só tinha um trabalho, né, que analisava os sintomas angiotomográficos em pacientes portadores de síndrome Nutcracker, comparando não com AIVOS, com venografia mais medida de pressão que esse grupo aí coreano. Próximo. E aí, o que a gente viu? Comparando os nossos resultados com os resultados dele, a gente teve uma prevalência de 40% de pacientes portadores de síndrome, né? De compressão, sendo que 54% desses tinham sintomas de congestão pélvica,
E quando a gente analisou os critérios que ele estabeleceu com os nossos, olha que interessante. O que chamava mais atenção, o diâmetro da veia gonadal era aquele que se aproximava mais do que ele analisou num grupo que não era portador de insuficiência venosa crônica avançada. O que veio na minha cabeça? Poxa, a gonadal é uma importante via de escoamento nesses pacientes portadores de obstrução significativa no território ilíaco. Vamos prestar atenção nisso. Próximo. Aí as análises, né, próximo, todos com significância estatística. Aí a gente usou o resultado dele, né, colocou os nossos dados, a gente viu que a acurácia era muito ruim. A gente melhorou um pouquinho quando a gente, né, fez aquele critério de Uden, né, colocou a nossa amostragem nesses critérios, mas também nada muito significativo. Próximo. Próximo. Então, praticamente o que a gente viu? Que 40,7% dos pacientes tinham esses sintomas e 17,5% tinham sinais, né, da presença de congestão pélvica. Próximo. Olha que interessante. Dos pacientes que a gente tratou, né, desses pacientes que tinham congestão pélvica, que o objetivo do nosso trabalho era stent em veia ilíaca, 87% dos pacientes melhoraram dos sintomas apenas com o tratamento da veia ilíaca, e aí 13% permaneceu sintomático. Próximo. Então, é isso. Então, o que a gente tem aí, né, de tratamento, né? Para congestão pélvica, hoje, é embolização, segundo os guidelines. Próximo. Então, se a gente pegar esse aí, é a recomendação do American Venous Forum na sua última edição, né, o último livro que saiu deles. Então, é o tratamento através de embolização com grau 1B e stent com grau 2C. Próximo. Para varicocele, né, os guidelines, a maioria nem cita tratamento endovenoso. O único que cita esse do meio, que é da Sociedade Americana de Reprodução, né, que é o único que fala que o tratamento endovenoso tem o mesmo grau de recomendação do que a cirurgia urológica. Próximo. O que a gente faz? Né? A gente cateteriza as veias gonadais que a gente identifica que tem refluxo, né? Você pode embolizar uma veia, as duas, quando as duas estão com refluxo, pode associar ou não no mesmo procedimento a embolização das varizes pélvicas através das hipogástricas. Próximo. Aqui apenas um exemplo, né, de uma varicocele. Próximo. Aqui uma revisão, né, bibliográfica, um deles até o Felipe, né, que foi a tese de doutorado dele, que é uma das maiores estatísticas. Então, aqui, cada um faz de uma forma, né, não existe uma padronização de tratamento, né. Próximo. Esse caso que eu apresentei para vocês foi o caso que a gente tratou ao vivo em 2019, né? Próximo. E o que a gente fez? Vai passando, Matheus, por favor. Então, era paciente que tinha um refluxo importante pela gonadal esquerda. Próximo. Vai passando, pode ir passando. Próximo. Próximo. E também tinha, como eu falei para vocês, né, uma obstrução na veia ilíaca. Próximo. Próximo. Pode passar. Olha que interessante, né? Ela cruza, né? Então, esse aí é o tratamento. O tratamento que a gente faz, pode liberar aí que eu vou falando. É super simples, super barato, polidocanol a 3%, a gente entra com o catéter lá no território pélvico. Olha que legal, eu vou injetando, e mesmo naquela quantidade enorme de varizes pélvicas, né? Essa substância, ela vai espasmando, aí a gente vem com mola, eu uso, em média, 3 molas, né, usa interlock, aí a gente vai fazendo a técnica de sanduíche, né, 3 molinhas, é isso que a gente faz aqui no Dante Pazanese, não foge disso aí. Próximo. Essa paciente a gente acompanhou, né, próximo, e a paciente com 1 ano, tem mais que 1 ano agora, a paciente que a gente acompanha, a paciente está totalmente assintomática, não tem mais sintoma nenhum, super feliz da vida. Próximo. E eu embolizei só a gonadal esquerda, e ela tinha refluxo nas 2 gonadais e refluxo pelas varizes advindas do sistema hipogástrico. Próximo. Volta um pouquinho, Matheus.
Isso aqui é uma coisa importante que frequentemente acontece. Não é incomum que pacientes, né, nessa situação que a gente comentou, que a gente emboliza a veia gonadal, que numa situação de obstrução da veia ilíaca importante, é uma importante via de escoamento, passa a ser praticamente a única via, que a paciente piore dos sintomas. Isso foi identificado nesse estudo, né? Então, é uma precaução aí que a gente tem que ter. Próximo. Isso também foi identificado pelo grupo do Dr. Hartung, né? Ele mostrou isso aí no Congresso, no Fórum Europeu, em 2012, próximo. E aí, próximo. O Hartung mesmo, ele mostrou, né, aquilo que eu falei para vocês, né, que muitas vezes apenas o stent na veia ilíaca, né, ela acaba melhorando os sintomas pélvicos. Isso foi visto. Próximo, por favor. Também pelo Dr. Daugherty, próximo. Próximo. E mais recentemente foi publicado por esse outro grupo, também próximo, no Journal, mostrando aí, né, que às vezes só é muito comum, por que eu estou falando isso? Na minha casuística, eu trato muito desse tipo de paciente, né? É muito comum que o paciente portador de sintomas pélvicos, eles tenham também sintomas nos membros inferiores, né? E nessa situação, na minha opinião, né, quando existe sintoma nos dois territórios, a gente deve tratar primeiro a veia ilíaca, porque muitos desses pacientes acabam melhorando os sintomas pélvicos também. A gente já tinha visto isso, aí eu fui estudar, vi que já tinha outros colegas que tinham publicações, e recentemente, com uma pequena amostra, né, de 38 pacientes, também houve melhora. Próximo. Então, é por isso que em algumas situações, como essas, né, próximo. Aí, o AIVUS, né? Não tem como, gente, a gente fazer esse tipo de procedimento sem AIVUS. A gente não consegue ver com venografia. Você pode fazer rotacional, pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir observar se existe obstrução ou não, se ela é significativa ou não, a extensão, né? Não tem como. Então, você tem que fazer com AIVUS. Próximo. Aqui é um caso, por exemplo, no meio, aí você tem uma venografia, né? Beleza, tem uma rarefação, tal, mas qual que é o grau de obstrução? Não dá para saber, né? Então, por isso que a gente sempre faz e sempre eu faço bilateral. Próximo. Esse é aquele caso, né? Aí a gente fez a técnica de double barrel. Próximo, só um exemplo. Stent em veia renal, que também pode estar associado, né, a compressão, dor lombar, hematúria, tal, né, refluxo e dor pélvica também. É muito raro. Né? Eu, na minha casuística, eu já tratei muito doente, até hoje eu tenho 6 pacientes que eu coloquei stent em veia renal, sempre a contragosto, né? É uma situação em que existe, a gente não tem muito dado, né? A gente não sabe muito bem o que acontece a longo prazo, não tem nada na literatura, né? Tem maior risco de stent migrar, é um procedimento mais complicado. Passa, por favor, Matheus. Esse foi um caso, né, que ela tinha congestão pélvica associado a muita hematúria, tal, a gente acabou colocando, paciente, a gente acompanha também, está bem, graças a Deus, próximo, melhorou dos sintomas pélvicos. Esse era um outro paciente que tinha oclusão da veia cava, né, e também no início ali da boca da veia renal, né, a gente acabou tratando essa obstrução na veia cava, que ela tinha muito sintoma, hematúria franca, né, a gente acabou tratando a veia renal e a cava, próximo. Esse foi um caso que a gente tratou, um colega de Manaus que fez residência aqui comigo, ele me chamou para ajudar ele lá, a gente tratou lá em Manaus, próximo. E esse já com stent dedicado ao território venoso, próximo. 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 Em algumas situações, né, a gente também emboliza, né, pela hipogástrica, a gente faz com o paciente acordado, isso aí a gente nem mola, a gente não usa, entra com o catéter, né, através de micronavegação, a gente pede para o paciente fazer valsalva, a gente trata inicialmente por dentro, e aí depois, se necessário, a gente faz punção direta, também sempre usando polidocanol a 3%. Próximo. E esse é um eletrocoagulador, acho que algum de vocês já conhece, né? Graças a Deus, agora, primeiro semestre do ano que vem, vai ter o comercial dele, que é isso aqui que vocês estão vendo. A gente fez uma parceria com uma empresa nacional, próximo, só a título de demonstração mesmo, né?
Em algumas situações, a gente cruza a veia cava, entra por cima, posiciona o eletrocoagulador o mais distal possível, trata as varizes com espuma, da mesma forma, o mesmo método, e a gente queima a safena com o eletrocoagulador. Próximo. Próximo. É um outro caso. Bom, a minha casuística está bem defasada, né? Eu queria ter atualizado, né, nesses últimos anos aí, mas como vocês já comentaram, a minha situação aí na regional, né, de trabalho aqui, suga muito, a gente acaba deixando as nossas pesquisas de lado, né? Então, mas até essa data eu tinha 90 casos, né? E aí, mais ou menos isso que eu falei para vocês, a maior parte da minha casuística é com stent em veia ilíaca, mas a gente tem embolização do variano, espermática e stent em veia renal próximo. E o que é interessante aí, né? Com segmento médio, né? Tem paciente até de 68 meses, aí a gente tem hoje muito mais que isso, né? O índice de reintervenção é baixo, com material de baixo custo, né? Todos esses procedimentos são procedimentos ambulatoriais, o paciente faz e vai embora no mesmo dia, né? Eu nunca faço tratamento combinado, é sempre um por vez, eu espero de 3 a 6 meses, né? Próximo. Esse é o nosso fluxograma, próximo. E aí, só para terminar, né, o caso que a gente vai fazer ao vivo, agora sexta-feira, dia 30, lá no Dante Pazanese, próximo. É uma paciente típica, né, paciente com dor pélvica, dor em membro inferior, próximo, que a gente já tinha colocado em stent, a gente já tinha identificado que ela tinha essa obstrução na veia ilíaca e também refluxo na gonadal esquerda, não, desculpa, as duas gonadais dela estão trombosadas, as duas. Próximo. 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 Varizes pélvicas, próximo. E a gente tratou inicialmente com stent, ela melhorou dos sintomas dos membros inferiores, mas ela continua com muita dor pélvica. Então, a gente vai... Próximo. Próximo. Pode ir passando, pode ir passando. Pode ir passando. Aqui os diâmetros, né? A classificação, próximo. Aqui é o tratamento, né? Pode passar, Matheus. Próximo. Que foi mais ou menos uns 6 meses atrás, próximo. O AIVOS, bilateral, próximo. Desculpa, antes e depois do tratamento. A gente vem da compressão, né? Nesse momento, ó, praticamente não tinha luz, vocês viram, né? Na venografia parecia que era muito menos que isso, né? E o resultado final, após a colocação de stent, né? Olha onde estava praticamente uma luz, né, virtual, olha o que ela ganha aí de espaço, né? A gente considerando a lei de Poiseuille, o ponto de cruzamento, ali vocês viram muito bem. O tratamento é fantástico, gente, é fantástico. A resposta clínica também, é só aprender a fazer direito. Próximo. E aqui, próximo. A gente vai embolizar essa gonadal, que ainda foi recanalizada, né? Olha os escapes, né? Pélvicos. O paciente tem varizes vulvares e varizes na nádega. Próximo. Próximo, por favor. E aqui a cateterização da veia hipogástrica, né? Também com fuga, olha aí, ó. É isso que eu vou fazer. Vou injetar espuma, né? Quem quiser participar lá do Especializando, estão todos convidados, a gente vai fazer isso aí ao vivo. Próximo. Próximo. Bom, concluindo, então, a síndrome Nutcracker, sobretudo a congestão pélvica, são frequentes causas de dor, desconforto e perda de qualidade de vida, ainda hoje pouco considerada no diagnóstico diferencial da dor pélvica aguda e crônica. Tem um componente, uma conotação e estigma psicossocial enorme. No nosso grupo, a gente tem uma psicóloga e ela está estudando essas pacientes, né? Todas que a gente trata. Só para vocês terem uma ideia, hoje ela está na Áustria, em Viena, apresentando o trabalho dela e apresentou semana passada em Portugal, né? O estudo psicológico dessas coitadas que sofrem
e ninguém dá bola. Peraí. E volta um pouquinho. Apesar dos bons resultados, sobretudo na embolização da via gonadal e os guidelines recomendarem como tratamento 1B, ainda hoje, a ANS, a gente não tem esse tipo de tratamento no rol da ANS, né? E a gente teve as nossas diretrizes, atualmente o Matheus está aí, né? É uma crítica construtiva, e que a gente ainda não fez uma diretriz da sociedade sobre esse assunto tão importante que a gente precisa fazer imediatamente, né, Matheus? Sim. Próximo. A tática e a técnica operatória devem considerar a clínica e a anatomia do sistema venoso, a presença e o grau de obstrução e o refluxo, e também a rica rede de colaterais. Esses fatores devem ser exaustivamente estudados nos exames complementares pré-operatórios, e aí a nossa tomografia, como eu mostrei para vocês, ajuda muito. O tratamento endovascular, sobretudo a embolização da via gonadal e do plexo venoso incompetente, dilatado, apresenta resultados favoráveis. O procedimento é ambulatorial, de baixo custo, e apresenta baixo risco de complicações. Próximo. Bom, aí não sei se tem gente mais jovem, né? Só para lembrar que hoje, né, o treinamento do cirurgião vascular praticamente é só em artéria, né? O investimento é só em artéria, e tem estudo que mostra que a gente tem 9 casos para cada um de artéria venoso, né? E hoje também quem mexe com veia praticamente só mexe com flebestética. Próximo. Esse é o nosso centro de pesquisa, o Instituto de Excelência em Doenças Venosas, é um grupo, tem vários colegas que participam, a gente discute caso, tem os protocolos nossos lá, quem quiser conhecer. Essa página, por enquanto, ela tá inoperante por falta de patrocínio, né? Não tive tempo de correr esse ano, agora a gente vai reativá-la no começo do ano. Próximo. Esse é o nosso livro, que foi publicado lá no Congresso Brasileiro, né? A gente fala de todas essas técnicas, o passo a passo de cada uma delas. Próximo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa demorar tanto para apresentar. Padrão muito, muito bom de aula, viu, Rossi? Gostei, parabéns. Eu sabia que você ia brilhar aqui, como brilhou muito. Sem mais delongas, nós convidamos o Dr. Murta, de Belo Horizonte, e o Dr. Vitor Canata para fazer comentários sobre a aula. Inicialmente, por respeito, vamos chamar o Dr. Canata, ele fazer o comentário da aula do Rossi. Por favor, Dr. Canata, seja breve nos seus comentários. Muchas gracias a todos. Como siempre, eu soy muy amigo de toda la población de Brasil y estoy muy contento con la presentación del doctor Fabio. Creo que día a día la diferencia que tenemos que hacer enseñándole al cirujano vascular que en el consultorio los casos son 9 venosos y 1 vascular, es algo que debe de cambiar y debe de visualizar el cirujano vascular actual. En segundo lugar, la presentación del doctor Fabio fue excelente. Estamos subiendo la importancia y la capacitación del flebólogo en relación a las venas. Estamos avanzando desde miembro inferior a la parte pélvica y estamos aprendiendo y tratando cada vez más. La embolización con foam, como nos enseñó el maestro Francisco, es una gran apertura a un tratamiento fácil, barato, pero que tiene que hacerse el diagnóstico eficaz como lo hizo el doctor Fabio. Tengo una pregunta final para él. Quisiera saber la técnica que él utiliza del IBUS. Eso es algo muy importante para nosotros comenzar a trabajar en esa área que resulta muy fraca para nosotros y necesitamos comenzar a hablar. Excelente presentación, profesor Fabio. Muy obrigado por la ayuda y creo que debemos de difundir este video nuevamente en nuestras redes sociales para que los cirujanos jóvenes lo puedan pasar de vuelta. Muchas gracias por haberse recordado y quiero la pregunta del IBUS. Muito obrigado, professor Canata. Eu acompanho o seu exercício profissional, nas suas publicações, a gente é amigo no Instagram, no LinkedIn, né? Muito obrigado aí pelas suas palavras. Bom, o IVUS, né, é um procedimento super simples, né, professor? A gente punciona, né, a veia, esse IVUS que a gente usa, eu usei muito o IVUS da Boston Scientific, que chamava Ultra Ice, que ele não comporta fio guia, ele tem uma imagem muito bonita, mas
ele é muito desconfortável para usar. Hoje a gente tem o PV35, que é da Vulcano, Philips Vulcano, né? A gente funciona, né? Entra com o guia 0,35, geralmente eu faço bilateral, né? Sempre, e a gente passa o IVUS, a gente pode acompanhar, inclusive, o IVUS durante a passagem dele, né, que a gente tem um monitor do lado, mas eu gosto sempre de estar fazendo radioscopia, porque eu já tenho uma ideia do local onde está a obstrução, já dou uma marcada, né, com a estrutura óssea do paciente, aonde que está mais ou menos onde eu vou tratar, né? A gente compara a presença, o IVUS, né, tem até uma aula que a gente deu que está no Endoflix sobre esse assunto, é muito vasto o assunto, mas basicamente o que a gente vê? O diâmetro e a área, né, no local da compressão maior, né, a gente pode comparar esse diâmetro com o segmento venoso caudal, a região da obstrução, né? Quando o território o eixo que a gente está avaliando, ele é todo obstruído, a gente pode comparar com o eixo contralateral ou com os diâmetros e as áreas mínimas que foram descritas pelo Dr. Raju, né, que então vou falar, veia ilíaca comum, externa e femoral, 200 de área, 150 e 125 milímetros quadrados, ou, né, 16, 14 e 12. Na nossa casuística, a gente deu... eu sei que tem autores que falam, não, isso aí é um pouco maior do que eu vejo na minha prática clínica. Eu fui ver isso, tanto pela tomografia pelo IVUS, na nossa, é muito semelhante, é isso mesmo, né? Lembrar que esses pacientes, durante o procedimento, a maioria a gente faz com ele acordado, a gente pede para fazer valsalva, porque o certo é você medir com o paciente fazendo valsalva, porque senão você subestima o diâmetro do stent que você vai colocar, e aí existe o risco da migração, né? O paciente tem que estar muito bem hidratado, né? E hoje também, nesses pacientes, em algumas situações, quando a gente fica em dúvida, inclusive na veia renal, a gente passa o IVUS até na veia renal para identificar isso. E eu acho que é isso, né? Ele é uma ferramenta importante, não só na fase inicial para confirmar a presença da obstrução, mas também após o tratamento. A gente sabe, por trabalho do Dr. Neglen e Dr. Raju, que uma estenose residual numa veia ilíaca acima de 30%, ela já é o suficiente para que o paciente continue sintomático, né? 30% só. Então, é um outro benefício importante do IVUS, né? Se a gente não usa e a gente faz o tratamento, o paciente não melhora dos sintomas, a gente nunca vai saber se a gente fez o tratamento direito, né? Então, o IVUS tem esse benefício também. A gente tem ele documentado, olha, eu consegui abrir o seu vaso, ainda mais nessa situação onde você tem múltiplas situações que podem ser responsáveis pelo sintoma, né? Então, você vai tratar a veia ilíaca, o paciente não recuperou totalmente. Será que não ficou uma estenosezinha residual, né? Será que não é melhor ir lá e dar mais uma balonada? Então, o IVUS realmente é muito importante. Lá no Dante, a gente é um hospital do SUS, né? Eu acho que é importante comentar isso. Eu tenho IVUS porque a gente tem protocolo de pesquisa da FAPESP e eu consigo esses catéteres através desse protocolo de pesquisa. Na privada, muita gente me pergunta, mas se o paciente não tem direito, tal. Eu chego para a família e falo, olha, esse catéter aqui, sem esse catéter não dá para fazer. O paciente compra o catéter. Aqui no Brasil, eu consigo comprar por R$5.000, né? Então, o paciente compra o catéter e a gente usa, né? O paciente disponibiliza o material para fazer o tratamento de forma adequada. Rossi, antes do Murta entrar, você passa o contato da psicóloga para mim, que a Fanilda pediu? Passo sim. Não esquece não, eu vou cobrar isso. Ela vai conhecer, a doutora Fanilda vai vir especializando, acho que ela vai estar aqui, eu vou apresentar para ela pessoalmente. Ela pediu aí no chat. Chama Gabriela, Maria Gabriela. Murta, agora é você, por favor. Muito obrigado, boa noite a todos, muito obrigado, Dr. Marcondes, pelo convite. Doutor Fábio, muito obrigado também pela apresentação, uma apresentação realmente bem ampla e completa sobre as doenças venosas pélvicas, em que você ressalta alguns aspectos importantes, né? Eu chamaria atenção para a questão da gente ter sempre em mente que a gente deve ter a noção do que nós vamos tratar, né? O paciente está tratando
uma congestão renal, ou seja, ele está tendo dor em flanco, hematura, ou ele está tendo sintoma de congestão pélvica, ou às vezes até de doença venosa crônica mais grave. Essas alterações vão ajudar a gente a nortear o tratamento. Por exemplo, nem sempre a gente vai ter que tratar uma estenose de veia renal, né? Então, se o paciente tem os sintomas somente de congestão pélvica, a gente pode acompanhar essa veia renal. Você mostrou uma casuística bem grande, com poucos estentes em veia renal. E para nos ajudar nisso, é importante também a gente ter o diagnóstico anatômico preciso, né? Eu gostaria de trazer aqui algumas perguntas, Fábio, mais de caráter técnico, se você puder nos ajudar aí. Uma delas é o seguinte: a gente sabe que muitas vezes o paciente com sintoma de congestão pélvica, ele tem refluxo tanto em veia gonadal quanto em veia ilíaca interna, né? E eu te pergunto, você sempre vai tratar os dois refluxos, ou você trata preferencialmente o refluxo gonadal e aguarda para ver como que o paciente evolui, ou você já chega tratando os dois refluxos? Uma outra questão que eu queria te perguntar é que alguns pacientes têm um volume de varizes pélvicas grandes, e às vezes a gente tem a sensação de que aquele volume de 10 ml de espuma pode ser pouco para causar o espasmo daquelas varizes pélvicas. Você respeita esse limite de 10 ml de espuma, que usualmente a gente usa em membro inferior, ou na pelve você é um pouco mais liberal, e por que essa liberalidade? Uma outra questãozinha rápida, Fábio, já para te devolver a palavra. Você trata as varizes pélvicas preferencialmente por via femoral ou por membro superior? Tá. A primeira que era mesmo? Desculpa, eu esqueci. Perguntei se você trata o refluxo gonadal e de ilíaca interna sempre ao mesmo tempo. Ah, tá. Então, Murta, normalmente, quando eu vou tratar a gonadal, já respondendo a sua pergunta, né? A gonadal, é muito comum que o paciente tenha dor no flanco também, e na região, geralmente, assim, no 80% dos casos, a veia gonadal esquerda, que é a que está mais comprometida mesmo, né? Que é a responsável pelos sintomas. E geralmente esses pacientes, eles têm sintoma também pélvico, e eles, aqui na região da coluna lombosacra, né? Eles se referem muito isso aí. Geralmente, nessa situação, eu entro com o catéter lá embaixo, como você falou, né? 10 ml, né? Que a gente usa em membro inferior. Eu uso a 3%. Cara, ali a quantidade de fluxo, ele é muito grande, né? Geralmente, no território pélvico, eu nem sei te responder qual que é o grau de perigo disso, mas eu nunca tive nenhum problema. Eu uso 20 ml, meu limite é 20 ml, é o dobro do que você está falando, né? Não sei se eu estou sendo imprudente, né? Mas assim, é o que eu uso e eu nunca tive problema, não. E o que eu faço? Uma dica importante: você, inicialmente, na sua flebografia, que quando você já está lá, você pede para o paciente fazer a manobra de Valsalva, e com o contraste, você já sabe mais ou menos a quantidade, o volume que você vai ter que injetar, que é o suficiente para que ele passe através daquele território, né, das varizes pélvicas ali para uterinas, né? E aí eu uso aquele mesmo volume e eu vou dando vários tirinhos, sabe? Vários tirinhos, e sempre em manobra de Valsalva, tentando esvaziar. Uhum. Né? Na grande maioria dos pacientes, se você tiver um polidocanol de boa qualidade, isso é outra coisa importante, que no Dante eu já tive problema assim, né? De fazer essa mesma técnica que sempre deu certo, e numa paciente específica, cara, não estava tendo aquele efeito. E aí eu fui ver, tinha mudado de fornecedor, e provavelmente era o problema do polidocanol mesmo. Então você tem que ter um polidocanol de boa qualidade. Nessa situação, na grande maioria dos pacientes, né, eu consigo tratar embolizando só a gonadal, né? E sempre eu faço, como eu falei para você, né? Eu sempre faço um por vez, porque assim, o procedimento, ele é super simples, é uma punção. Na grande maioria das vezes eu faço por via femoral, né? Quando eu vou embolizar a gonadal apenas, quando eu já prevejo que eu vou ter que fazer nas hipogástricas, eu entro pela jugular, né? Eu não uso veia de braço, eu uso a jugular, porque eu acho que, principalmente quando você tem que manipular o catéter dentro das varizes pélvicas, você perde um pouco o torque, né?
a capacidade de direcionamento, né, do catéter e tal, eu prefiro fazer na jugular. Você toma um pouco mais de radiação, esse que é o problema, né? Mas são procedimentos rápidos, né? O paciente vai embora no mesmo dia, algumas horas depois, e a maioria dos pacientes, como eu mostrei para vocês lá naquela tabela, melhoram dos sintomas com apenas esse tratamento aí. Tá. Murta, satisfeito? Satisfeitíssimo. Ótimo. Então, nós vamos agora partir para os 2 casos clínicos, do Matheus e a Fanilda. Matheus, vamos para primeiro as damas? Claro, perfeitamente. Vou tentar compartilhar, então, peraí. Vamos ver se compartilha, senão o Matheus já... Eu acho que pode, sim. Janela, tela cheia. Aqui, compartilhar. Veja, estão vendo? Estão vendo, deu certo. Mas não é essa, não. Espera só um pouquinho. Essa. Tá, deu certo? Deu. Então, eu já abro aí o caso clínico, já convidando, né, Fábio, todo mundo para o Especializando. E, primeiramente, Fábio, muito legal os seus casos, hein? Assim, acho que você tem a maior experiência aqui sobre tudo que você falou, adorei. Então, esse caso aqui, eu já vou dar um spoiler do que nós apresentaremos lá no Especializando, que é essa paciente aqui com esse tipo de varizes aqui. Ela tem 38 anos, é magra, tem 2 filhos e atividade física regular. Procurou o cirurgião vascular por essas varizes aí na região média, na face medial, depois do 2º filho. Ela não tem sintomas pélvicos e não tem sintomas nem urinário e nem sintomas renais. E daí nós fizemos um mapeamento dela e o que a gente identifica são que essas varizes se conectam aqui com o território pélvico através desse ponto de fuga pélvico aqui, o ponto de fuga perineal, que nos nossos estudos tem se mostrado o mais frequente. Esse ponto perineal aqui, fácil de ser identificado pelo ultrassom e alimentado muito pelas veias pudendo-interna, pelo plexo, então, hipogástrico, né? E quando eu fui fazer o exame endovaginal dela, parte do protocolo de varizes pélvicas, olha a quantidade de veias pélvicas que essa paciente tem. Ela tem varizes pélvicas tanto na região anexial direita, quanto na região anexial esquerda. Na etapa abdominal, nós vimos, então, o fluxo retrógrado nessa veia gonadal, que mede 8,4 milímetros, e a gente vê, então, esse fluxo em direção à pelve. Quando fizemos a etapa ainda para avaliar as compressões venosas, nós identificamos que ela tem, então, a compressão da veia renal esquerda no espaço aorto-mesentérico. Aqui a gente tem o sinal do bico, como foi falado pelo Fábio, configurando, então, a compressão dessa veia renal aí nesse território aorto-mesentérico. Só que ela não tem sintomas urinários e nem renais. Então, portanto, ela não tem a síndrome de quebra-nozes, ela tem, então, o fenômeno de quebra-nozes. E a veia gonadal, nesse caso aqui, está exatamente compensando esse reservatório renal e descompensando, teoricamente, o território pélvico dela, porque drena a compressão venosa da veia renal esquerda para o território pélvico. Então, o que nós temos dessa paciente aqui é esse mapeamento venoso, identificando a fuga pélvica, identificando o fluxo retrógrado na veia gonadal, causando as varizes pélvicas no território pélvico e migrando para os membros inferiores. Semelhante ao que o Fábio demonstrou aí, em alguns casos ali na flebografia. E na compressão venosa, então, nós temos a veia renal esquerda sendo comprimida pela artéria mesentérica superior, aqui estão todos os pontos que a gente avalia, ela tem uma veia gonadal esquerda com fluxo com direção retrógrada e ela tem na região anexial esquerda e direita varizes pélvicas. Essa paciente não tem compressão venosa ilíaca, o dela é mais em cima um pouco. E pela classificação venosa pélvica, né, o SVP, nós temos, então, que essa paciente tem varizes nos membros inferiores, através das fugas pélvicas, ela tem varizes na região pélvica, de caráter não obstrutivo, não trombótico, e tem, então, a veia renal esquerda sofrendo compressão pela artéria mesentérica superior.
que nós temos, então, dessa paciente? Compressão venosa ilíaca? Não. Nós temos uma compressão da veia renal esquerda, mas compensada pelo fluxo, pela colateralização da veia gonadal esquerda, que descompensa o território pélvico, mas que esse, teoricamente, e eu falo teoricamente porque nós não temos robustez na literatura para dizer que a fuga pélvica compensa o território pélvico, mas o que nós temos nessa paciente é essa sequência de eventos. E, baseado nos 4 territórios pélvicos, como mostrado por Fábio, nós temos a compressão venosa, que seria o fenômeno de quebra-nozes, a colateralização pela veia gonadal, as varizes pélvicas na zona 3 e migrando para os membros inferiores. O que eu quero chamar a atenção e o que eu coloquei para discussão? Eu pensava em apresentar antes da apresentação do Fábio. Então, nessa paciente, qual o plano de tratamento ideal? Os leak points vão ser tratados via alta ou via baixa? A compressão venosa renal, trata ou não? E as varizes pélvicas, trata ou não? Eu deixo para discussão da gente aqui. Varizes dos membros inferiores, que é o principal queixa dessa paciente. Qual a melhor estratégia de tratamento nesse caso? Para discussão, então, no grupo, é esse o caso que eu queria apresentar. A palavra é do Dr. Murta. Só descompartilhar minha tela. Muito obrigado, doutora Fanilda, excelente o caso. Você consegue, talvez, voltar as perguntas ali, Fanilda, para a gente direcionar o nosso debate? Fala, vamos sim. Já adiantando, a paciente, então, como principal queixa são as varizes dos membros inferiores e sem queixas abdominais, não é isso? Isso. Bom, com relação à compressão da veia renal, a princípio eu não trataria. A paciente não tem sintomas, ela não tem sintomas, portanto, não tem a síndrome de quebra-nozes. As varizes pélvicas eu também, num primeiro momento, eu não trataria, e trataria sim as varizes dos membros inferiores. Não consegui ali ver pela foto o calibre das varizes, mas preferencialmente, umas varizes, me parece que de grosso calibre, preferencialmente seria cirurgia convencional, a flebectomia convencional. Eu não sei se tem mais alguma pergunta ali no caso, não me recordo. Foi só essas mesmas, né? Praticamente. Essas, né? Qual o melhor tratamento? Os leak points, você trataria via alta ou via baixa? Isso. Inicialmente via baixa. Tá. Vamos ouvir agora o doutor Kanata, que é o outro debatedor. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Creo que haría un tratamiento completo como lo predominó previamente el doctor Fabio Rossi. Verificaría los puntos de leak, que son los puntos de fuga. Le haría 3% de polidocanol con espuma de arriba para abajo y le haría espuma a todas las áreas, cerrando todos los puntos de fuga. Una vez que cerremos los puntos de fuga, esas venas que tenemos a nivel del miembro inferior van a desaparecer y concomitantemente completaría la totalidad con espuma, y creo que ese sería al 3% de polidocanol en cada área de fuga hasta solucionar el problema. Esa sería mi forma de trabajo. Ok. Rossi, quer falar alguma coisa? Concordo totalmente com o Dr. Vitor Kanata, faria a mesma coisa. Eu tentaria fazer tudo com espuma por cima, e aí, eventualmente, né, se sobrar alguma coisa, assim, por cima você consegue trabalhar, com certeza você fecha todos aqueles pontos de fuga. E aí, aproveitaria que eu já estou lá perto mesmo, eu injetaria espuma lá para baixo, se fosse a quantidade aí dentro dos 20 ml que eu falei para vocês. Se ficasse alguma coisa no pós, que eu também concordo com o Dr. Vitor, eu acho que vai sumir tudo. Se ficar, eu complementaria com espuma também por baixo. Eu tenho uma dúvida. A paciente tem a compressão da veia renal. A veia gonadal está fazendo uma colateralização. E na literatura diz o seguinte: se esse fluxo é contínuo, você seria como colateral e não como insuficiência. Mas como que eu sei se essa paciente tem uma insuficiência da veia gonadal ou se é só colateralização, sabe? Pressão de cima para baixo. Difícil, né? Eu sei que é difícil, mas... Chico, você quer comentar alguma coisa? Matheus levantou a mão. Matheus levantou a mão. Matheus?
Com prazer, eu posso falar alguma coisa. Não, fala. Vanilda, Posso falar, excelente pergunta. É uma dúvida que a Só um gente tem, minutinho, né? só um minutinho. Perdão. Pode concluir, Matheus. Pode concluir. Então, é uma dúvida que a gente tem, mas, via de regra, eu trataria as varizes pélvicas, deixaria a veia renal esquerda aberta, caso a gente necessite, eu não estou falando desse caso especificamente, mas nos casos em geral, onde a gente tem um estreitamento da veia renal, num segundo momento, caso ela descompense mesmo a drenagem do rim, você tem a oportunidade de tratar novamente essa paciente. Um stent colocado na veia renal, você não vai tirar esse stent. É um stent não colocado com uma descompensação clínica, você tem a oportunidade de tratar essa paciente. Recentemente, eu tive um caso bastante interessante, o Gustavo até operou comigo, nós tivemos um caso parecido com uma estenose grave na veia renal, tratamos as varizes pélvicas, abordamos uma conduta expectante na veia renal, nos exames de controle, o estreitamento da veia renal havia reduzido, ou seja, aquele fluxo que estava sendo direcionado para as varizes pélvicas, ele deixou de ser direcionado para as varizes pélvicas, se aumentou a pressão dentro da veia renal, e essa própria pressão foi capaz, de alguma forma, de descomprimir um pouco essa drenagem. Então, isso é uma possibilidade real e que a gente tem que dar a oportunidade para o organismo do paciente se adaptar. E caso não se adapte, o paciente desenvolver hematúria, dor em flanco, aí sim a gente tem uma oportunidade de abordar isso posteriormente, se for necessário. Tá. Chico, faça seu comentário. Excelente o caso, Fanilson. Eu, primeiro, antes de comentar o caso, eu queria contrapor o que o Fábio falou. Eu acho injetar 20 cc de espuma uma coisa temerária, que está além de todos os consensos que a gente conhece. Porque o problema do excesso de espuma é que ela vai... Primeiro, não é necessário. Com 10 ml, você consegue com espasmo, porque você vai liberar a endotelina, que é um potente vasoconstritor. Então, aquele volume que inicialmente é grande, ele vai ser reduzido muito, porque você vai ter uma contração de todas as veias. E depois o risco das endotelinas, porque quanto mais você faz, mais endotelina vai passar lá pelo forame oval e pode ir para o cérebro, né? Então, eu acho que é temerário você fazer mais de 10 cc de espuma. Claro que vai vir muitos casos que você faz 20, outros autores já relataram, não dá nada, mas eu acho temerário, eu não faria. A questão do caso da Fanilda, especificamente, se me permitem, eu acho que eu tive com o professor Monedeiro, acompanhamos lá, ajudamos a acrescentar na técnica dos COIs a espuma, porque a partir do curso que a gente deu lá em Madrid com ele, o professor Monedeiro acatou e começou a fazer espuma para completar os casos COI mais espuma. Ele acha que é a melhor opção para o tratamento. Nesse caso da Fanilda, eu faria só por baixo, porque a gente é o duto que faz o sifão, que aspira. Então, você consegue fechar tudo por baixo. É o que eu tenho feito. Confesso a minha ignorância na prática e respeito muito a experiência do Fábio, né? Porque realmente é sensacional você poder interferir por cima. Mas sempre um primeiro tratamento via baixa, Fanilda, nos dá a dimensão. Você pode, no segundo avaliação, esse é o grande lance da espuma, que você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa dar uma de Deus, querer resolver tudo. Você não é onipotente. Você faz e vê como que o paciente reage, fazendo menos, prima no nosso. Então, eu faria por baixo. Eu tenho feito esses casos, já tem centenas de casos, eu faço por baixo e fico acompanhando o paciente. Geralmente, eu não tenho que fazer as intervenções. Raramente a gente encaminha esses outros casos para outros colegas. Pronto, aí, Chico. Beleza. Matheus, você quer apresentar seu caso?
Vou apresentar, então. Antes de cerrar, quisiera hacer un comentario final. Creo que actualmente le tengo que dar la derecha a mi gran amigo Francisco. Francisco, 20 años atrás, nos decía que la espuma era la solución a nuestros problemas. Y creo que ahora, después de 20 años, le estamos diciendo la espuma es la solución. En segundo lugar, creo que con Fanilda necesitamos trabajar mucho más en la enseñanza del ecodoppler a los flebólogos y cirujanos vasculares jóvenes. Ese es el target actual. Necesitan aprender cuáles son los puntos de fuga, no solamente a nivel de miembro inferior, sino a nivel pélvico, y que esto puede ser tratado, como dice Fabio, desde arriba para abajo, en un ente que conoce y en un grupo que tiene toda la tecnología para hacer las cosas bien. Creo que de arriba para abajo se puede trabajar también muy bien, y creo que son dos puntos muy importantes. No es como era antes, que la espuma era algo escondido. La espuma es válida y el ecodoppler es fundamental. Necesitamos enseñar y entrenar a la gente en esa área. Bom, ótimo comentário. Parabéns. Vamos lá, Matheus. Marcondes, desculpa, Sim. Matheus. Assim, chegou na hora do prêmio do Alexis Carrel, lá eles estão me chamando. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que sair. Fábio, grande abraço. Obrigado pela Um abraço, contribuição. Fábio. Desculpa Tchau, aí. Fábio, até breve, hein? Parabéns, Fábio. Muito obrigado. Gracias, Fabio. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Boa noite. Gratidão, meu amigo. Vamos Bom, lá, Matheus. Marcondes, doutor Marcondes, obrigado pelo convite. Muito bom falar desse tema, me atrai muito. E ao lado de grandes colegas aí que também gostam e estudam bastante o tema. Eu vou apresentar, então, um caso clínico, né? Vou tentar ser breve, mas dentro desse contexto aí que nós apresentamos. Tem alguém compartilhando tela? Não, né? Não. Está sem compartilhamento. Estão vendo a minha tela de PowerPoint? Agora começando a aparecer. Tela cheia, não? Ainda não. PowerPoint não, Matheus. Está aparecendo a sua tela do computador. Então, Tem que pôr, às vezes, tela cheia. Ou... É ironia, você compartilhou a palestra do Rossi, agora a sua você está apanhando. não, tá certo aqui, não tá agora? Agora deu. Agora sim. Beleza. Agora sim. Perfeito. Eu vou falar um caso clínico de desordem venosa pélvica associada a síndromes venosas compressivas. Bom, então eu separei 2 casos clínicos, mas vou projetar apenas um. Uma paciente de 36 anos, G2 P2A0, com uma dor pélvica crônica típica, não cíclica, com 2 anos de evolução, piora recente. Sentia peso, cãibras na região da pelve, isso descrito por ela, durava mais ou menos 20 minutos, não apresentava dor em flanco, tinha uma dispareunia importante, com sensação de pressão e queimação na região da vagina. Não apresentava queixas urinárias, não tinha nenhuma história também de hematúria. Ela apresentava varizes em membros inferiores, mas uma doença leve, sem sintomas significativos associados. Ela tinha um EAS normal, no duplex scan ela tinha um refluxo terminal da safena magna direita, segmentar da safena magna esquerda, além de varizes bilaterais e sem sinais de eventos trombóticos superficiais ou profundos, recentes ou sequela de um processo trombótico prévio. Ultrassom endovaginal com Doppler evidenciou varizes pélvicas associadas ao refluxo das veias gonadais. Bom, diante de sintomas expressivos, a gente optou por indicar o tratamento. E, via de regra, a gente pede uma angio-TC venosa de abdômen e pelve para nos ajudar principalmente, a planejar a nossa estratégia de intervenção. Então, essa aqui é a tomografia dela, mostrando varizes pélvicas, aqui a presença de um DIU também, ajudando a localizar a região do útero ali. Aqui, nessa primeira imagem, a gente consegue ver um ângulo aortomesentérico bem estreitado, gerando um achatamento da veia renal,
acredita-se que um ângulo menor do que 45 graus seja necessário para um estreitamento importante dessa veia renal, e uma distância aorto-artéria mesentérica inferior a 1 centímetro. Então, aí a gente viu primeiro o corte sagital. Aqui no corte transversal, nós conseguimos ver aquela imagem, né, do achatamento da veia renal entre a artéria mesentérica superior e a aorta, e aqui embaixo, na projeção coronal, conseguimos evidenciar o mesmo achado. Aqui já avaliando um outro dado importante que a tomografia nos dá, que é o ângulo de confluência da veia renal com a veia cava. Isso pode nos ajudar na escolha de um catéter, ou mesmo se nós vamos fazer o acesso por via jugular, né, via cranial, ou pela via femoral. Também medimos aqui a veia ovariana esquerda, que apresentava 9,5 milímetros, com um enchimento precoce, sugerindo um refluxo associado. Um outro dado importante que a gente extrai da tomografia é a extensão da veia renal. Caso a gente opte por implantar um stent, stents muito longos, eles vão entrar para dentro da veia cava de forma inadequada, stents curtos vão predispor aí a migração do stent. Então, a extensão, além do diâmetro da veia renal, são medidas importantes que a gente consegue obter aqui na tomografia pré-operatória. Uma outra coisa que a tomografia nos ajuda é a identificação da localização da veia ovariana direita, que existe uma grande variação anatômica. Aqui ela estava na região anterolateral direita, que é a mais comum, abaixo da veia renal direita, mas variações anatômicas são frequentes, então é importante a gente usar esse recurso da tomografia, e aqui a gente gosta muito de tentar pegar referências ósseas, né, o nível da vértebra onde essa ovariana vai desaguar. Bom, nossa proposta terapêutica foi, então, pelo aquele ângulo da confluência da veia renal esquerda com a cava, foi uma punção de veia jugular interna direita, de rotina a gente faz uma punção ecoguiada. A gente avaliou o grau de estenose entre a veia renal esquerda e a cava através do gradiente de pressão renal-cava. É considerado um gradiente normal menor ou igual a 3, mas isso varia de acordo com a fonte. A gente estava já predispostos a embolizar as varizes pélvicas e as veias ovarianas. A gente tem que lembrar que a veia ovariana direita, eventualmente, ela está dilatada e sem refluxo, servindo apenas para drenagem daquele grande volume que vem ali quando a gente tem um refluxo muito significativo da ovariana esquerda com varizes associadas. Aqui eu interroguei se a gente colocaria mesmo o stent na veia renal esquerda, caso o gradiente fosse maior do que 3, porque assim como o Fábio citou que ele tem poucos casos de stent na veia renal, nós também somos extremamente conservadores e a gente tem sido muito feliz nessa estratégia. A nossa punção é sempre ecoguiada, aqui um exemplo de uma punção no eixo curto e outra no eixo longo, né? Então, eu já passando para as imagens de flebografia. A primeira estratégia foi a cateterização da veia renal esquerda, com catéter MP vindo por via jugular e um guia 0,35. A gente não observa retenção de contraste na veia renal e o escoamento é livre tanto para a veia ovariana quanto para a veia cava. O gradiente foi 0, a gente não conseguiu, não houve diferença, a gente usa um dome de aferição de PA para medir, aqui não teve diferença entre a pressão no interior da veia renal esquerda para a pressão no interior da veia cava. Depois a gente cateterizou, então, seletivamente a veia ovariana esquerda, aqui vocês conseguem ver a flebografia, as varizes na região pélvica. Avançamos distalmente com esse catéter, e aí nós realizamos a embolização com a mesma técnica que o Fábio descreveu para os casos dele. A gente usa espuma de polidocanol a 3%, aqui a gente não passa de 10 a no máximo 12 ml de espuma. Usamos mola inicialmente de destaque livre, mas as últimas molas, aqui foram poucas, né? Foram 4 molas, a última mola a gente atualmente usa uma mola de destaque controlado para diminuir a chance de migração da mola para a veia renal e, consequentemente, para o pulmão, né? Então, aqui mostrando a flebografia de controle, essas molas, elas são fibradas, tem polidocanol associado, então a gente não precisa, e é um sistema venoso, né? Então a gente não precisa fazer uma compactação tão grande,
quando a gente faz a embolização de um aneurisma arterial. Posteriormente, a gente cateterizou a veia ilíaca interna esquerda e a gente não observou refluxo. Esse refluxo ele é observado, em geral, quando há uma obstrução significativa da veia ilíaca comum esquerda, aí a gente observa essa inversão de fluxo. Então, não fizemos nenhuma abordagem nessa veia. Cateterizamos a veia ilíaca interna direita, também a gente não achou que havia um refluxo significativo, não corou as varizes na região pélvica. Depois a flebografia da angiografia da veia ovariana, a angiografia da veia ovariana direita, e aí a gente viu, né, varizes pélvicas, e o refluxo ele vinha lá de cima da confluência com a veia cava. Fizemos a mesma técnica, embolização com espuma de polidocanol, molas e espuma de polidocanol. Essa foi a flebografia final após a embolização, e aqui uma flebografia de controle, mostrando que as molas estão bem posicionadas, né? Não houve avanço da mola nem para a veia renal e nem para a veia cava inferior. Bom, essa paciente ela teve uma dor pélvica leve por 15 dias, é comum ter uma resposta inflamatória à embolização, né? Forma escleros, forma trombo, então isso aí é habitual, alguma dor pélvica maior no pós-operatório imediato. Posteriormente, ela evoluiu com remissão das dores, ausência de dispareunia, manteve-se sem queixas urinárias e sem hematuras, sem dor em flanco, ou seja, o fato da gente ter embolizado a veia ovariana esquerda, que no exame de controle está completamente ocluída, a gente não descompensou o escoamento da veia do fluxo venoso do rim através da veia renal esquerda. Alguns pontos importantes para discussão, a Fanilda já levantou, é a gente saber, tentar diferenciar entre fenômeno e síndrome de Nutcracker, lembrando que não existe um critério diagnóstico absoluto para a gente determinar o que é a síndrome de Nutcracker. Lembrar da dificuldade no posicionamento do stent da veia renal, a gente não tem muita manobra, muita área para manobrar o stent. Existe veias renais curtas, o ângulo pode ser agudo na junção com a veia cava inferior. Existe uma fragilidade de veias ovarianas das varizes, não é incomum haver algum tipo de perfuração através do catéter, embora todas que eu presenciei não foram muitas, mas são autolimitadas. Existe um risco de migração e embolização do stent, notadamente o da veia renal, então a gente tem que ficar muito atento ao diâmetro. Foi citado aí, o paciente tem que estar hidratado e fazer, eventualmente, uma valsalva para a gente medir corretamente esse stent. Hoje em dia, a gente usa rotineiramente o IVUS, ele vai nos ajudar a avaliar o grau de estenose, lembrar que a flebografia é um exame biplanar, ele nos ajuda a localizar mais adequadamente a confluência das veias ilíacas. Habitualmente, a gente acha que a confluência ali, ela é mais baixa do que ela é, então o IVUS, ele tende a jogar seu stent um pouquinho mais para cima. E uma outra coisa muito importante, que é avaliar o melhor posicionamento distal do stent. Um stent numa área de fluxo de baixa pressão, como a veia, ele tem que ter um inflow muito bom. Então, vale a pena você estender o stent distalmente para garantir um bom inflow. Às vezes, na flebografia, você não consegue identificar o melhor ponto de ancoragem proximal e distal do stent, e você consegue fazer isso com IVUS. Também nos permite avaliar a expansibilidade do stent e se ficou alguma estenose residual. Tem vários trabalhos que comparam a flebografia com o IVUS, e a gente vê mesmo que o IVUS se tornou o padrão ouro na avaliação das estenoses venosas, das síndromes venosas compressivas. Bom, basicamente, era isso, esse caso que eu queria trazer para discutir com vocês, e estou aberto aí para discussão. Deixa eu fechar o meu compartilhamento aqui. Doutor Canata, algum comentário sobre o caso do Matheus? Gracias por la presentación y por el trabajo espectacular, Mateus. Muy lindo la forma en la cual has hecho el diagnóstico. Le hago una pregunta. El tiempo en el cual el paciente se hace el tratamiento y pasa las principales molestias, el dolor, ¿cómo lo compensamos y cómo le explicamos eso al paciente? ¿Y cuánto es el tiempo en el cual generalmente notaste que mejora el paciente del dolor y las molestias? Obrigado, professor.
Kanata, então, esse tempo é um tempo variável. Eu já tive pacientes que tiveram um período muito curto de desconforto abdominal, 2, 3 dias, mas eu tive uma paciente que ficou mais de um mês com desconforto até ela se redescobrir para a vida. É impressionante como isso mexe também com o emocional, né? Você vê que isso impacta na qualidade do casamento, por causa da dispareunia, que é um sintoma assim, característico, mas eu não consigo te falar um tempo, porque eu tenho notado que isso varia muito de um paciente para o outro, e a minha impressão é que quanto maior o volume de varizes, quanto maior o tratamento, por mais tempo essa paciente vai sentir dor e desconforto. Eu respondi a pergunta, era mais ou menos isso, professor? Murta, quer fazer algum comentário? Bom, parabéns, Matheus. Caso, como realmente muito bacana, muito ilustrativo. Eu queria te fazer uma pergunta. Você inicialmente colocou que a paciente não tinha dor em flanco, não tinha hematura, portanto, clinicamente, ela não tinha a síndrome de Nutcracker. Mas ainda assim, você entrou preparado e fez a avaliação do gradiente de pressão em veia renal. Caso esse gradiente tivesse sido alto, 5, 8, 10 milímetros de mercúrio, você trataria essa compressão da veia renal? Ou por ser uma paciente assintomática com relação à Nutcracker, você ainda assim não a trataria? Ótima pergunta, e eu acho que você já sabe minha resposta, né? Eu não trataria, a princípio, o fenômeno de Nutcracker numa paciente assintomática. Mas eu acho que é um dado a mais para a gente documentar e corroborar a nossa conduta. Mas eu tenderia, e os pacientes já entram sabendo disso, a fazer um tratamento em 2 tempos, a não ser que a gente veja, por exemplo, que depois de embolizar a varize pélvica, a gente tem ali o contraste todo retido, estacionado, a gente vê que não tem um escoamento minimamente adequado. Então, assim, eu entro com o material autorizado, eu entro preparado para fazer, mas com um desejo quase que absoluto de não realizar isso e, caso necessário, no segundo tempo. Então, respondendo aí objetivamente, eu não implantaria nesse caso inicialmente, independente do gradiente. Bom, pessoal, mais um comentário rapidamente, pode ser, Marcondes? Claro. Naquela veia renal, na veia gonadal, na veia ovariana esquerda, a gente viu que você fez a medida pré-operatória na tomografia, depois a gente tem a medida na flebografia, que é uma medida biplanar, a gente consegue no aparelho fazer uma medida daquele diâmetro luminal, mas na maioria das vezes a gente, de maneira subjetiva, intuitiva, a gente também estima o diâmetro da veia, mas após a injeção da espuma lá embaixo, muitas vezes já acontece um certo grau de espasmo dessa veia ovariana. E aí eu te pergunto, qual diâmetro você vai utilizar para a escolha do diâmetro da mola? Na tomografia ela tinha 9,5. Digamos que na flebografia você achou que ela tivesse 7. Após a injeção de polidocanol, digamos que ela foi para 5. Qual o diâmetro de mola? Como que você calcula esse diâmetro de mola, de oversize de mola? Eu usaria o que a gente tem usado atualmente, é o diâmetro da tomografia, né? Porque por mais que ela tenha um espasmo, esse espasmo ele pode não persistir completamente, a gente tem que evitar... Pode reverter, né? A gente tem que evitar a migração de mola. Então, eu escolho molas mais longas possíveis, a gente minimiza o uso de mola, e dessa forma também a gente diminui o custo do procedimento. Então, são molas longas, tem molas até de 50 centímetros de extensão, ela embolada ali, obviamente que ela em formato de coil, obviamente que ela vai se reduzir, e eu acho que o oversize mínimo seria de uns 30%, né, mínimo, mas a gente atualmente usa molas maiores. Ok. Gente, alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta? O tema realmente é longo, né? Um tema difícil, denso. O Rossi explanou muito bem, né, Fanilda? Eu gostei demais. Una pregunta para la doctora Fanilda. Últimamente hemos aprendido mucho sobre el ecodoppler y quiero saber qué importancia tiene para ella actualmente, que una de las especialistas más importantes en ecodoppler, con cursos muy importantes, la velocidad del flujo
velocidad del flujo en el momento en que estamos viendo una fuga venosa. Então, isso aí não tem publicado na literatura, mas já estamos estudando sobre isso, e vai ser publicado recentemente pelo professor Labrópolos. O tempo de refluxo na veia safena, por exemplo, que é meio segundo, o que ele está encontrando e vai publicar é acima de 1 segundo, seria mais ou menos referente à veia femoral, às veias profundas. Isso ele passou para a gente, né, Matheus, quando a gente estava... Que quiere decir que le vamos a dar más importancia y vamos a ir evaluando cada vez más para poder aprender y ver cuál es la diferencia entre un punto de reflujo y otro. Isso. Gracias, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, ó, 1h30 de reunião tá bom, né? Tá bom. Vamos descansar, então. Grande Obrigada aí, obrigada pelo convite. Marcondes, muchas gracias. Tchau, tchau. Abraços a Prazer em todos. vê-los. Mucha suerte. Obrigado, Prazer. Marcondes. Um abraço a Muito, um todos. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, até.